Olá, paz. A gente está retomando os vídeos do Fé na Estrada e a gente vai responder uma pergunta hoje a respeito de Maria, a Virgem Maria. E esse é um tema que, em muitos aspectos, separa a compreensão católica da compreensão evangélica protestante. E eu recebi uma pergunta a respeito da virgindade de Maria e, naturalmente, da sua santidade. E eu queria dividir essa reflexão com você. Então, a gente vai pegar a estrada daqui a pouco e no caminho a gente responde. Vamos lá, Fé na Estrada. Bom, eu recebi uma pergunta a respeito da virgindade de Maria. Essa é uma diferença importante de compreensão que existe entre a doutrina e a teologia protestante e a teologia católica romana. Na Mariologia católica, Maria foi divinizada pelo Espírito Santo. E eu não tenho tempo de explicar isso, como o catolicismo compreende essa divinização de Maria, mas recomendo, se você tiver curiosidade de entender como foi construída essa teologia, a obra de Leonardo Boff, O Rosto Materno de Deus. O fato é que, nesse processo do entendimento de que Maria não só foi divinizada, como ela não passou pela morte, a tradição católica romana também afirma que ela foi assunta aos céus, e esse não é um registro bíblico, esta não é uma história bíblica, uma doutrina bíblica, e esse é o ponto que eu digo onde nós divergimos dos católicos romanos, porque para o protestantismo apenas a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Para os católicos também a tradição da igreja, a interpretação do magistrado romano e a infalibilidade papal completam aquilo que eles entendem por revelação. Para nós, Deus se revelou em Jesus, e este, por sua vez, nos é dado a conhecer por intermédio das Sagradas Escrituras, exclusivamente. Dito isso, a pergunta do irmão é, porque ele, em conversa com pessoas católicas para quem ele está trabalhando, entrou nesta conversa e ficou sem ter como responder, porque, segundo a afirmação dos nossos irmãos católicos, Maria teria concebido Jesus virgem, e aí nisso nós concordamos, porque esse é um registro bíblico, mas segundo os católicos, Maria permaneceu virgem. Ela jamais teve nenhuma relação sexual com José, pai de Jesus, pelo menos o pai social de Jesus, porque não poderíamos dizer pai biológico,
posto que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Mas para a compreensão da santidade, da pureza imaculada de Maria, os católicos concebem que ela não teria deixado de ser virgem em nenhum momento. E aqui reside, na verdade, um grande preconceito com a sexualidade, né? Porque parece que a religião tem um problema com a sexualidade, que o sexo criado por Deus em beleza, usado inclusive nas Sagradas Escrituras para expressar o relacionamento íntimo de Deus com o seu povo, ilustrado num casamento, e a infidelidade do povo de Deus é ilustrada na Bíblia muitas vezes como sendo a infidelidade sexual. Você vai encontrar várias vezes esse tipo de figura profética no Velho Testamento, em se referindo à relação de amor e de fidelidade ou de infidelidade do povo de Deus com o Senhor. Mas a religião parece ter demonizado o sexo. E para que Maria seja santa, então ela teria que se manter virgem para sempre. Entende? É como se a sexualidade fosse em si mesma pecaminosa, em si mesma impura. Isso é uma outra discussão. Mas vamos lá. Maria foi virgem para sempre? Bom, os católicos afirmam que Maria não teve outros filhos e que ela jamais teria tido relação com José, inferindo que os irmãos de Jesus citados na Bíblia inúmeras vezes seriam irmãos não gerados de Maria, mas possivelmente de uma outra relação de José com uma outra esposa anterior a Maria ou posterior a ela. O que a Bíblia não diz. Então, a interpretação católico-romana, ela está baseada numa dedução, numa inferência de que os irmãos de Jesus citados na Bíblia não são filhos de Maria, são filhos de uma outra mulher, e seriam irmãos de Jesus por parte de José, ou seriam primos de Jesus, sendo chamados de irmão, o que não faz absolutamente nenhum sentido lógico, esse tipo de interpretação, com todo respeito. Mas vamos lá, o que eu posso afirmar a partir da Bíblia? Primeira coisa, eu vou tentar citar algumas referências aqui de cabeça, então se eu errar um verso ou outro, um capítulo ou outro, vai estar aí na sua tela a referência correta, porque pode ser que de fato a minha memória falhe. Mas se nós formos ao Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no versículo 25, nós vamos encontrar uma primeira citação de que a vida conjugal de José e Maria teria sido uma vida normal, de um casal normal após o nascimento de Jesus. O texto diz o seguinte: entretanto José não havia conhecido, o conhecido aqui, como vocês bem sabem, é o conhecido no sentido bíblico, ou seja, não tinha tido relações sexuais com Maria. E o texto do evangelista Mateus diz: enquanto ela não deu à luz ao menino Jesus. Ou seja, Mateus não teria dito que José não teve relações com Maria enquanto ela não deu à luz a Jesus, se ele jamais tivesse tido em nenhum momento relações com Maria. Ele teria dito: José nunca se relacionou sexualmente com Maria. Mas ele disse:
José não a conheceu enquanto ela não deu à luz a Jesus. Então, é muito mais coerente se deduzir que enquanto ela não deu à luz a Jesus, eles não tiveram relações sexuais, mas após isso, sim, eles tiveram. Abra sua Bíblia, abra a Bíblia católica, porque o mesmo texto está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 25. Segunda coisa, quando nós chegamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, agora não me lembro o verso de cabeça, mas eu acho que é o verso 65, se eu não estiver aqui exagerando na quantidade de versos desse capítulo, o evangelista Mateus cita que as pessoas, ao verem Jesus se apresentando como Messias, eles dizem: não é esse o filho de José, o carpinteiro? E não é ele o filho de Maria? Sua mãe não é Maria? E nós não conhecemos seus irmãos Tiago, Simão, José e Judas? E as suas irmãs, ou seja, ainda cita irmãs, elas não moram aqui entre nós? Gente, o evangelista está citando uma relação de parentesco de Jesus. Eu ia parar, eu ia descer aqui, mas eu vou seguir viagem, que eu tenho que resolver um problema ali na Barra. O evangelista, ele está fazendo referência aos irmãos e irmãs de Jesus. Me diga uma razão para que ele não tivesse citado seus primos, suas primas, seu tio, sua tia. Ele cita seus irmãos e suas irmãs. E ele nomina Tiago, Simão, José e Judas como os irmãos de Jesus. E citar os irmãos de Jesus é um dado comum a todos os 4 evangelistas. O evangelista Marcos, no capítulo 3, estou tentando lembrar aqui, ele fala a respeito de quando Jesus estava em Cafarnaum e chegam sua mãe e seus irmãos. Lucas, no capítulo 8, versículo 16, ele cita a mesma história, que Jesus estava ali falando e quando chegam posteriormente sua mãe e seus irmãos. João repete isso no Evangelho, no capítulo 2, versículo 12, se não me engano. E no capítulo 7, o evangelista João cita 3 ou 4 vezes os irmãos de Jesus. Então, o que eu posso afirmar a respeito da virgindade de Maria, à luz da Bíblia, é que a Bíblia não afirma que ela permaneceu virgem, tanto quanto não afirma que ela se tornou divina, tanto quanto não afirma que ela não morreu e foi assunta aos céus. Estas são tradições do catolicismo romano e não doutrinas bíblicas. Então, a minha resposta é para aqueles que creem na Bíblia como a revelação de Deus. E se a sua fé deseja estar baseada nas Sagradas Escrituras, esta é a resposta. A Bíblia diz que enquanto ela não deu à luz ao menino Jesus, José não teve relações com ela. Mas não diz que ele teve depois. Mas não haveria nenhum motivo para dizer que ele não teve enquanto determinado evento não aconteceu. Se eu digo que uma coisa não aconteceu até determinado ponto, eu estou implicitamente dizendo que após aquele instante isso então aconteceu. Você concorda comigo? O segundo argumento, fazendo aqui um breve resumo, é que Mateus, Lucas, Marcos e João, todos os evangelistas fazem citações aos irmãos
de Jesus. Mateus fala de irmãos e irmãs e ainda acrescenta os seus nomes, os seus respectivos nomes aos irmãos, né? Naturalmente, porque a Bíblia, a cultura patriarcal bíblica, não é comum que os nomes femininos sejam citados, a não ser que houvesse extrema relevância para a história ou para o contexto. Essa é a resposta bíblica. Qualquer coisa que passar disso é dedução, ilação, interpretação baseada em fontes que nós, cristãos protestantes, não consideramos revelação. Porque se fosse revelação, estaria nas Sagradas Escrituras. E Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Um abraço a todos, paz em Cristo e fé na estrada.